Bom dia a todas e a todos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live matinal aqui às sextas-feiras do Virando as Chaves, que está trazendo uma série de reflexões sobre as nossas relações e os relacionamentos, né, com a lente da psicanálise, mas também com uma lente um pouco mais espiritualizada. E hoje a gente vai fazer a segunda parte de uma live que começou na semana passada, que traz o tema das almas gêmeas. Quem perdeu a live da semana passada, vai aqui no nosso Instagram, que ela tá gravada. A gente falou sobre 3 tipos de almas gêmeas na semana passada. E hoje a gente vai seguir. Eu vou chamar a Rosângela aqui para a gente trocar um pouquinho sobre os outros tipos de alma gêmea e entender como é que isso se relaciona com a nossa vida aqui no planeta Terra. Então sejam muito bem-vindos. A Rô já tá aqui, vou chamar ela para ela se juntar aqui. Bom dia, querida. Tudo bem? Também. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, sim. Ótimo. Mas vamos lá para mais uma semana. Vamos lá. Tô testando aqui que hoje eu não tô em casa, tô na casa da minha vizinha. Choveu demais, caiu minha internet. Eu vim aqui achar um 4G. Então você me avisa, se falhar alguma coisa, você me avisa, tá? Não, tá tranquilo, tá ótimo a internet. Que bom. Então, Rô, tava contando aqui que hoje é a segunda parte de uma live que a gente já começou na semana passada. Então, quem quiser acompanhar também tudo que a gente já falou sobre o tema, pode acessar aqui na página da Atlântidas. E a gente está trazendo esse tema das almas gêmeas, né? Que é esses questionamentos que a gente faz. Será que existe uma alma gêmea só na nossa vida? Essa busca, principalmente as mulheres gostam muito desse tema, né? E a semana passada a gente falou sobre 3 tipos de almas gêmeas. E eu acho que eu queria pedir hoje para você começar trazendo quem que traz esse conceito, que é a Havaiana, né? Da onde Isso. a gente está trazendo isso para trazer aqui para as pessoas que acompanham aqui na Atlântidas. E depois a gente segue falando dos outros tipos também. Sim. É muito falado, né, de alma gêmea. A gente sempre escutou, encontrar sua alma gêmea, encontrar sua alma gêmea. E a Havaiana, que é a canalizadora do Theta Healing, né, foi ela que trouxe isso e desenvolveu. A Havaiana trouxe esse conceito, essa divisão, esse olhar mostrando que a gente tem mais de uma alma, gente, Uhum. né? Pela nossa vida. E eu achei isso muito incrível, porque desmistifica mesmo, que eu tenho que encontrar a pessoa, mas que eu entendo que várias pessoas passam pela minha vida para vários momentos, né? E aonde eu desenvolvo várias habilidades, virtudes, autoconhecimento, se eu tiver aberta para isso. Né? O autoconhecimento é um olhar para isso, mas eu vou me desenvolvendo ao longo da minha vida. Existe um ponto ali de que ela está, né? Fazendo parte, trazendo algo para mim. Então, é a Havaiana, que inclusive ela tem, né, os alma gêmea, você e seu parceiro, né? Tem são 3 módulos aí de relacionamentos nesse sentido, onde a gente acha inúmeras crenças que a gente nem imaginaria que teria, né? Eu mesmo fiquei muito surpresa de algumas que descobri quando fiz, né? Mas é isso, vem do Theta Healing, esse é um conceito do Theta Healing. Legal. Eu pedi só para você espacializar aqui para gente, porque tem muito material que as pessoas que quiserem aprofundar também podem buscar, né, na internet. Tem inclusive um livro, né? Olha, a gente tem aqui, ó. Nem Até um livro combinamos, mas já tá na nem mão. combinamos, aqui. É um livro da própria Havaiana, né? Sobre Teta Healing. Não precisa ser Teta Healer para ler esse livro, né? Mas a gente pode aprofundar um pouco, entender por que ela traz isso, um pouco mais de cada uma. Ele traz um pouco das crenças ligadas também, né? Que a gente tem as relações e essas almas gêmeas e o que acaba nos prendendo muitas vezes, né? Então é o livro da Havaiana, enquanto só alma gêmea que faz parte desses módulos,
né, que ela traz. Legal. Tá? E a semana passada, só voltando um pouquinho, a gente falou, então, né, da incompatível, do diamante bruto e de questões pendentes. E que a gente vê, né, então, toda uma coerência, um sentido nisso, as pessoas, quando a gente para pensar um pouquinho das pessoas que passaram pela nossa vida, ou que estão na nossa vida. Né? A gente consegue perceber, identificar muito bem esses exemplos, né, esses tipos que a Havaiana apresentou para a gente. Não, muito. A gente vai escutando e vai fazendo essa correlação, né, com as pessoas que já passaram na nossa vida e também tendo, acho que o mais importante, né, Rô, tendo uma compreensão do que a gente precisa cuidar na hora que a gente está procurando alguém e tentando entender o que a gente quer atrair para a nossa vida, né? Então, acho que eu queria já convidar você para seguir para os outros tipos de chama gêmea que a gente vai falar hoje, para a gente completar esse ciclo aqui, trazer um pouco mais de clareza sobre esses encontros e essas conexões entre as pessoas, né? A primeira que a gente traz hoje é o alma gêmea compatível. Né? A gente falou da incompatível na semana passada, então vamos ver que momento é esse que a gente tem uma alma gêmea compatível, que é aquela que, assim, tem muitas coisas parecidas com a gente, tem muita similaridade, tem muitos interesses comuns, e que, ao mesmo tempo, por mais estranho que possa parecer, não é fácil. Não necessariamente precisa ser fácil só porque eu tenho essas afinidades, né? Alguém que está lá que a gente tem essa sintonia, né? De pensamentos e tudo mais. Porque, às vezes, a nossa alma, assim, precisa de estímulos, eu gosto de interagir, eu gosto de conversar, né? Expandir. E, às vezes, não é isso, é aquela relação muito mais tranquila, sabe? Assim, onde, tudo tá bem, você vê que a relação só vai fluindo, mas não necessariamente fácil, porque eu não fico tão satisfeita assim em alguns momentos, eu fico por um período, né? Uhum. Dando um exemplo mais prático, que é gostosinha, que nossa, tá tudo bem. E que eu, naquele momento, justamente pela fluidez e pela facilidade da relação, eu vou desenvolvendo muita coisa. Eu cresço muito, né? Porque eu tenho espaço para me conhecer, eu tenho espaço para estudar, eu tenho espaço para trabalhar. Então eu vou crescendo. Né? E ela vem contribuir nesse momento, que é aquele momento da vida de um pouquinho de facilidade. Né? Eu não estou voltada sofrendo e tudo mais dentro de um relacionamento. Ao Uhum. contrário. Só que ao longo do tempo, o que pode acontecer? Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua forma de evoluir, de se desenvolver, de se conhecer. E isso, com o tempo, também pode distanciar. Né? A Havaiana até fala muito, traz, né, no nosso caso de terapeutas ou criadores, que chamam, né, que são das várias terapias, que às vezes fica entediado com isso. Chega um momento que às vezes você fica entediado, porque tá tudo morninho. Sabe assim, aquele quentinho, né? Tá tudo bem, e eu posso entrar num processo de culpa, porque, nossa, mas eu tenho tudo, tá tudo bem e eu não tô feliz. Tá? Por quê? Porque talvez eu precise de mais, é um algo além que eu já tô, minha alma já tá desejando. Né? Então existe a compatível, que é isso. Eu tenho as minhas afinidades, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É uma relação gostosa, mas não necessariamente fácil, no sentido de que eu vou ficando às vezes entediada, eu preciso de mais estímulos. Né? Isso não quer dizer que você não fica contente com nada, né? Porque as pessoas têm muitas dessas falas. Você, nossa, não fica contente. Olha, você não agradece o que você tem. E não é sobre isso. Né? É muito bom, você é grata, mas uma nova etapa. Então existe essa alma gêmea que é aquela Uhum. compatível. Ela tem essa afinidade, mas não necessariamente vai ser para sempre, né? Complicado para sempre. Então, Rô, esse tipo de alma gêmea compatível, a gente pode perceber que a gente está nela quando a gente percebe que a relação está um pouco acomodada, que tem os desafios, tem as coisas boas, porque tem compatibilidade, mas a gente fica muito acomodada e me dá a sensação, quando eu te escuto, que
talvez a gente já tenha aprendido tudo naquela relação, porque para mim relações são aprendizagens também, né? A gente aprende com o outro e com a gente, as relações são espelhos. A compatível, então eu posso cair num lugar de comodismo e ficar naquilo, mas não completamente feliz, é isso? Eu acho que ela vem, por um período, né? Ela vem facilitando a nossa vida. Por quê? Porque ela deixa confortável, né? Ela me deixa espaço para fazer as coisas. Então, eu acho que ela vem facilitando, sim. Sabe aquele momento que os dois estão estudando, estão, né? Então, ela facilita. Mas pode ter um momento que aí ela já ficou só o quentinho, confortável, desconfortável, sabe assim? Não tô feliz mais naquilo. Então, eu acho que essa facilidade, chega uma hora que já não é mais, Uhum. ela tem um outro momento. Então, ela vem, facilita, ela é compatível, sim, só que eu posso ir para um lugar de ficar entediada, de ficar, nossa, não tenho mais estímulos aqui, né? E aí eu posso ficar presa, desconfortável, porque eu tenho que ser grata, porque tem que estar tudo bem, ou porque eu tenho medo de outros desafios, enfim, tá? Então é isso, ela vem facilitando, tem um momento muito importante, e aí vai cada um daquilo que se olhou, se conheceu e desejou da vida, e que talvez aí chega um momento que você quer mais do que aquilo. Entendi. Que E vai aí ser. a coragem de soltar também para poder, né, fechar o ciclo e seguir, como a gente falou muito na live passada, a gente não nasceu para ficar numa única relação a vida inteira, né? Então, como elas são, as relações são esses momentos de aprendizagem, como que a Nossas gente tem experiências, né? coragem de soltar e de acreditar que a gente pode buscar uma nova relação, que deixa a gente num lugar que não seja o morninho confortável. Né? É, que é assim, ah, mas você tem de tudo, né? Tá reclamando à toa e tudo mais. Não é sobre isso, né? Eu posso ter tudo aqui e ser muito maravilhoso, mas ela já foi para um lugar sozinho, né? Sim. E não é sobre relações. E isso já puxando, né? Isso aqui saiu aqui, já puxando para uma outra alma gêmea que ela vem no nosso compatível de vida, né? Que é um passo além, é mais um passo nisso. Né? Então, ali eu tinha isso, só que não tinha o estímulo, só foi o momento que facilitou na minha vida. E um outro parceira que a gente encontra, é aquele que aí sim, né, me conhece muito bem. Sabe aquela situação que, nossa, como que essa pessoa sabe tanto sobre mim? Nem eu sei, ou nem eu quero ver. Até eu escondo essa parte minha, ou as outras pessoas não percebem isso sobre mim, e aquela pessoa me reconhece, assim como eu também o reconheço. Né? E aí a gente começa a chegar num momento de relação que é diferente. Né? Tem o estímulo, tem a troca, os dois estão indo ali, né? nesse caminho, diferente do primeiro. Né? Então, eu tenho as minhas afinidades, eu tenho aqui os meus gostos juntos, mas eu vou caminhando também, e tem muito esse reconhecimento, sabe? Do se conhecer um ao outro, do se respeitar um ao outro, que já é um outro momento de vida. Uhum. Porque a gente vai perceber que teve momentos que sim, se relacionou com pessoas que foram muito importantes, né? Que nos conheceram, que a gente conhecia e que eram um estímulo, realmente, que a gente cresceu muito naquelas relações. E pode ser que com essa eu fique, né? Realmente por muito tempo. E que decida, porque essa é uma de ficar tranquilo. Né? E diferente de um outro, que é o que a gente chama de partido divino, realmente. O que é esse divino saindo, né? Tão místico, mas é assim, que se converge ali os propósitos, sabe assim? Porque a minha alma sabe o que eu vim fazer aqui, né? Eu sei o que eu vim desempenhar. A gente aqui na 3D e na nossa loucura do dia a dia, que a gente não sabe. Fala, nossa, como eu... Que é a velha história agora do propósito, né? Qual é o meu propósito, meu propósito? A minha alma sabe o que eu vim desempenhar, né? E aí são duas pessoas que vão
colaborar com um outro naquilo que vieram desempenhar aqui, né? Ah, porque eu vim trazer um papel para o mundo? Não, para mim, automaticamente para o todo, né? Então, eu vou ter esse, que é um parceiro de vida, que vou seguir, vou criar, vou estar bem, vou amar, vou reconhecer. Ai, chegou um bebê aí. Chegou. O chifuzinho tá aqui, veio pro meu colo. E esse outro que é o parceiro divino de vida, que é muito mais havaiana, inclusive traz né, ela e o Guy, que é o marido dela, né, hoje. E hoje os dois estão muito juntos, apesar dos afazeres e tal, no Takahiri. Né? O Guy é um grande parceiro dela nisso. E muitas vezes esse parceiro divino, a gente sabe, a gente sente o que tem, a gente sente até como seria essa pessoa, ela Havaiana atrás, né? Ela sabia que ia ter alguém na vida dela, ela sentia isso, ela conseguia perceber como que ele era, inclusive, né? Não é aquela coisa, não, que 3D e tudo mais, não, mas ela conseguia perceber como seria essa pessoa, as características dessa pessoa. Né? E a partir do momento em que realmente eles acabaram se conhecendo, se reconhecendo. Então, aí juntos, e hoje nessa, né, com os filhos e tudo mais, todos envolvidos nesse estilo de vida que é o Teta Healing, fazendo todos os cursos e tudo mais no mundo. Então, você tem aí você fala assim, nossa, mas meu sonho é ou ter né, o parceiro aí de vida, onde eu vou compartilhar tudo e aí vai ficar tudo bem, ou um parceiro divino. Só que acho que a gente tem um ponto aqui entre os dois. É muito importante para eu não estar só com essa ilusão. Ah, então quer dizer que no final das contas, depois de todas essas almas gêmeas, tem uma que é certeira? Para esse certeiro, é sobre você. Não é sobre achar que tem uma pessoa então ali fora que é aquela que eu vou viver uma vida incrível. Porque mesmo tendo tudo isso, a relação ainda precisa ser nutrida. Não importa somente que eu gosto, ele gosta, ela gosta, a gente tem afinidade, a gente se apoia, a gente se estimula. Olha, para eu apoiar, para eu estimular, para eu ouvir, para eu acolher, eu tenho que trabalhar em mim. Sim. Porque se não, para essa pessoa estar na sua vida, nós precisamos estar prontas para isso. Porque se eu não tiver, e aí a gente volta para as nossas crenças, para os nossos traumas, o que eu vou trazer para a minha vida? Qual é o parceiro, qual é essa alma gêmea que precisa estar na minha vida naquele momento para eu. Porque aí são as crenças que eu estou trazendo, que eu estou reafirmando minha crença negativa, ou né, virtudes que eu tenho que desenvolver, ou por que eu estou segurando isso em mim, por que ainda me servem essas relações, porque ela está a seu serviço sempre, né? Aí não dá para a gente ficar nessa ideia de que tem uma pessoa perfeita. Existe uma relação que pode ser muito incrível com esta alma gêmea. Mas para que eu chegue nesse ponto, que seja pronta para receber essa relação e essa pessoa na minha vida, eu preciso também ter me trabalhado. Porque senão o que acontece? Momentos diferentes dessas pessoas, né? O outro talvez já esteja tenha se trabalhado, esteja nisso, mas eu não estou. O que eu vou fazer? Demandar, demandar, demandar. Né? E vice-versa. Também, às vezes eu me trabalhei e o outro é exatamente essa pessoa que vai, né? Que teria tudo isso comigo, mas ele ainda está demandando. Sim. É super importante isso, né, Rô? Porque o que me parece esses três tipos que a gente está trazendo hoje, eles são bons, né? São relações que não são tão tumultuadas quanto as três que a gente trouxe na semana passada. O que eu vejo assim, é o compatível, tem muita afinidade, né? Mas talvez não tenha tanta parceria, né? Aí o parceiro de vida já é aquele lugar que, além das afinidades, tem muita parceria, tem o reconhecimento, que é o que se trouxe, né? E que o divino é assim, é o sonho das relações. A gente está com afinidade, tranquilidade, paz, parceria e também um propósito comum, né? Então, assim, são três relações que podem ser muito boas,
Se a gente tiver consciência do que a gente também pode ir mexendo na gente, a gente vai fazer ser melhor ainda, né? E porque não dá para ficar esperando que a gente vai encontrar o princípio encantado da relação divina, Não. que ela é desafiadora mesmo. E pode ser que você encontre, depois de passar por várias relações, É a gente pode possível. encontrar sim uma pessoa que vai ser muito compatível, parceira e divina na nossa vida, né? É Mas acho que tendo consciência dessas diferenças, assim, acho que isso traz muita luz, muito conhecimento para que a gente compreenda as próprias relações que a gente está, né? E que a gente possa também, quando estiver nos nossos momentos de transição nas relações, porque isso existe também, né? A gente possa manifestar, intencionar e chegue um próximo parceiro que vai chegar com novos desafios, porque acho que relação sempre traz desafio, e eu acho que não é porque a relação é nesse lugar do divino e da parceria perfeita, não existe. Eu acho que sempre tem desafio, né, em todas as relações, mas traz muita clareza sobre o que a gente está vivendo nesse momento e traz também opções de escolha, né? Como está a minha relação? Está morna? Já não me mobiliza mais? Perdeu o brilho no olho? Hoje eu vejo muito, assim, eu vejo casais que estão há um tempão juntos, arrastando a relação, sem brilho no olho, sem tesão pela vida, tesão pela relação, sabe? Tesão no sentido de energia mesmo, né? Então, como é que a gente pode Vai ser reconhecer isso, muito né? compatível, É né? isso. Muitas vezes você vê compatível, porque estão ali, estão criando os filhos, ou enfim, desenvolvendo suas carreiras, né? Mas aquele brilho, aquela coisa, talvez não tenha. Né? E já o parceiro de vida, ele começa a ter esse também crescimento espiritual junto. Tá? O que é isso? Consciência, despertar, né? Uhum, De novo, nenhuma religiosidade aqui, é sobre se despertar. Então, esse parceiro de vida, além de todas essas afinidades, também tem isso. Agora, se eu não nutrir a relação, se eu não olhar para isso, não tiver um cuidado, não adianta nada. E aí, se a gente passear por esses 6 tipos que a gente está trazendo, de novo, se eu só olhar o que vai chegar, o que tem para mim, quem é esse parceiro, quem é essa alma gêmea, eu estou buscando fora a minha felicidade de novo, né? De que lugar eu estou desejando ter essa alma gêmea? É de um lugar onde eu me conheço, eu me valorizo, eu me amo, e aí eu quero compartilhar isso, né? Tanto dar quanto receber, ou eu estou querendo um lugar de falta, né? Se eu estiver querendo de um lugar de falta, eu não vou preencher esse buraco nunca. Porque quando eu tiver um parceiro, eu vou ser feliz. Eu estou de um lugar de falta, eu estou na escassez. Quando eu conseguir meu casamento, quando eu encontrar minha alma gêmea e tudo mais, eu vou estar feliz. Então, assim, a gente passeia por 6 tipos aqui de alma gêmea, mas sabendo que esse trabalho é em mim. E aí eu sustento as relações. Aí eu posso ter uma força na minha vida com esse parceiro que vem complementar e não me completar. Porque eu não preciso ser complementado. sim, é transbordar, né? Na verdade. Que daí você Exatamente. soma e não fica esperando alguém que vai preencher seus buracos. Então Exatamente. você vai estar nos tipos que a gente falou semana passada, né? É. Então aí eu acho que o principal desses 3, e aí a gente vai entrar agora na chama gêmea, falar da chama gêmea, né? Que eu vejo isso hoje dando muita confusão e pessoas entrando em dores profundas com essa história de chama gêmea, né? A gente entende que existe quando está nessa linha, e como você bem disse hoje no início da live, a gente traz um olhar aqui para tudo isso, e um olhar também muito mais energético e espiritual, né? Já que está trazendo aqui a base do Theta Healing também. Então, entendendo que a chama gêmea é daquilo que se coloca, né? Ela é um fractal nosso, ela também é uma parte nossa. Né? Então, chama gêmea não é o além da alma gêmea no amor e, nossa, na relação perfeita. Não. Né? É outro entendimento. É um entendimento de que somos seres espirituais
que se dividem, que tem seus fractais. E esta chama gêmea, ela é uma parte nossa. Uhum. Porque isso sou eu também. Então, ela é dividida e é uma parte nossa. Só que exatamente por ser uma parte nossa, o que ela tem? A gente, né? Tem as nossas coisas, nossas dores e sombras dentro da bagagem dela, da história dela, qual foi a experiência, infância e tudo mais na vida dela, né? Mas ela tem. Justamente por isso é que é o relacionamento mais desafiador. Então, não é que é o além, então isso é que eu vou almejar, encontrar a minha chama gêmea, porque aí sim, não precisa encontrar minha chama gêmea. Porque se eu encontrar, vai ser uma identificação absurda, porque é uma parte minha, então eu reconheço, né? E vou ter um sentimento, mas eu não vou conseguir, em 90 e tantos por cento, me relacionar amorosamente com essa pessoa, justamente por causa disso. Então, Nossa, é então uma, realmente, Rô, é uma grande confusão isso, né? uma Porque grande. muita gente acha que chama gêmea essa pessoa que você vai encontrar naquela falácia que é a metade da laranja, né? Não, e E, aí a metade da laranja é e aí divina, né? Porque a pode, chama pode ser uma grande confusão, né? Pode dar um tilt aí na relação, porque é tudo muito intenso, né? O que eu penso assim, por isso que chama chama, né? Chama de fogo. Isso, exato, Pode porque ser faz uma parte da sua grande chama, confusão. né? Divina, entende? Só que é muito desafiador, porque são todas suas sombras, são todas, né? Ela é uma parte sua. E hoje o que mais me preocupa, é por isso que eu achei importante falar, é assim, eu vejo pessoas mesmo assim, que estavam e ainda estão em relações extremamente desafiadoras, que acreditam que então é a sua chama gêmea, então que tem que passar por aquilo. Não, em nenhuma situação nós temos que passar por dor, por sofrimento, por abuso. Em nenhuma dessas situações. E vejo também por aí, né? Fiquei chocadíssima, e por isso vou trazer, de pessoas, terapeutas, enfim, que falam, não, eu vou reforçar o seu laço com a sua chama gêmea. Né? A hora que a relação está acabando, porque, enfim, não é uma relação ali que seja boa, e nem sequer quer dizer que aquela pessoa seja a chama gêmea dela. Mas aí vem pessoas e dizem assim, eu vou reforçar o seu laço com chama gêmea. Gente, quem é a pessoa aqui na 3D que vai reforçar um laço da 5, 6D? Sabe assim, que pretensão e arrogância é essa? Se não for energético, magia, amarração, que é uma outra história. Então eu vejo as pessoas muito presas nisso hoje, de que eu tenho que encontrar. Primeiro, minha alma gêmea. Eu acho que a gente veio trazer aqui que existem pelo menos, né, esses 6 tipos de almas gêmeas que sim passam pelas nossas vidas, contribuem, fazem parte, sim, maravilhoso. E que essa chama gêmea não é a nossa busca da laranja divina. Sim, não é sobre isso. Eu posso encontrá-la, porque tem 2 ou 3 ao mesmo tempo aqui nesse nosso planeta, então eu posso encontrá-la, me identificar, mas não com a expectativa de uma relação. Muito pelo contrário. É a maior possibilidade de eu não me relacionar. É com a minha chama gêmea. E voltando de tudo isso, é que o trabalho é na gente mesmo. Posso encontrar todas as almas gêmeas que a gente falou aqui. Em que lugar eu estou? Por isso que ter consciência de tudo isso é muito importante, né, Rô? Consciência, porque eu acho que a beleza das relações é a gente se abrir para elas. Eu acredito Uhum. que vai chegar para a gente é o que a gente tem que viver nesses momentos que a gente começa a se relacionar, né? E ter consciência com quem que a gente está se relacionando e o que essa relação traz para mim e para o outro, né? É responsabilidade nossa, ninguém vai fazer nada, cada um se responsabiliza pelo seu, né? Mas poder viver essas relações, né? Com consciência, porque às vezes vai ser tormento. Eu sempre brinco nos meus cursos de comunicação, né? De comunicação não violenta. Eu brinco de falar, gente, a relação tá te trazendo paz ou tá te trazendo tormento?
Então observa quais são os aspectos, o que dá para você melhorar. E aí eu acho que entra muita conversa, muito diálogo, muita conexão, né? E perceber que quando você está numa relação que mais está te atormentando, ou que não está trazendo felicidade para sua vida, né? Brilho, energia, uma coisa de energia mesmo, né? A potência da energia dentro de uma relação de parceria, de prazer, de desfrute, né? Onde está tudo isso dentro de uma relação, que é o que a gente veio viver aqui? A gente poder perceber isso, né? E perceber que quando não tem mais isso, que não depende só da gente, isso não quer dizer também que se a gente mudar, se a gente se transformar, se a gente nutrir, se a gente melhorar, vai ser tudo lindo? Não. Por quê? Porque tem um outro ali do lado. Essa pessoa também precisa se movimentar. E se essa pessoa não se movimenta junto com você, provavelmente, né, vai ficar nesses lugares que são desconfortáveis da relação, né? Então, poder perceber e poder soltar, poder se abrir para outras relações. Então, tirar esse peso, né? O que eu vejo hoje é muita gente buscando um amor ideal e se frustrando o tempo inteiro. E quanto mais você se desespera para achar alguém, mais você fica frustrado ou frustrada. Então, ou então vai atraindo o mesmo tipo de relação muitas vezes, né? Então, como é que a gente tem consciência que tudo isso aí existe, que isso faz muito sentido? Queria dizer para você que ouvindo você falando aqui sobre esses 6 tipos de alma gêmea, me clareou muito as relações que eu vivi já e também as relações que eu quero viver. Então, assim, trazer consciência mesmo para esse lugar, né? Para desmistificar tudo isso. Importante, né? Deu uma cortadinha aqui, né? Voltou? Voltou. E sabe, mas assim, quando a gente identifica as relações, é assim, e se vejo, como você disse, né? Às vezes eu me dedico e eu faço e eu quero melhorar aquela relação, né? Mas também tem a parte do outro. Às vezes eu até acho que o outro está tentando. Eu entendo e consigo ver as dores dele, ou dela, né? Eu consigo perceber isso, mas isso quer dizer entendimento, não quer dizer ficar dentro daquilo. Porque eu percebo, mas e é o que está faltando aqui? Isso vai ser em mim para eu soltar isso. Porque eu não tenho que ficar no quentinho, né? Esse quentinho vai gerar a minha tristeza, a frustração, a falta, né? Por isso, de novo, é a gente se conhecer, saber qualquer, peraí, vou me dar força. E esse procurar, onde as pessoas realmente estão procurando, estão manifestar muito, né? O seu parceiro, a sua parceira, não é no lugar da procura, porque você está procurando de novo para isso, para completar, eu estou na falta, né? É do lugar do aonde eu me conecto, daquilo que eu quero, daquilo que vai me fazer feliz, daquilo que vai me fazer bem. E aí, energeticamente, eu estou expandindo isso, estou vibrando isso também para também. Lógico que eu sempre falo, a gente aqui a nossa listinha de 3 páginas de manifestação. Então, de novo, vamos olhar para essa lista, até para falar assim, tá, eu quero manifestar. E eu me conhecer, que a gente falou isso na semana passada. Deixa eu me conhecer aqui, o que eu quero, o que me atende minha alma, o que faz bem para minha vida. Né? Então, essas coisas são extremamente importantes, não só para aquilo que eu vou manifestar, mas como uma ferramenta de conhecimento. E se eu olhar para essa lista, e eu estou dentro de uma relação, e muita coisa que eu tenho, eu não sei o que está faltando, peraí, será que eu quero? Por que eu estou me segurando? E eu olho para mim agora e falo, vou dar esse passo de soltar da minha vida. Porque sim, eu me valorizo, eu sou única, eu sou inteira e eu posso. Sabe, assim, eu confiar na vida, Isso. confiar em mim pela minha estrutura. Então, sair nesse vou encontrar, quero. Eu me encontrei, eu me encontrei, eu vou. Então, desmistificar um pouco tudo isso, trazer um pouquinho de olhe de novo, né? Olhe para si, para as suas relações,
é possível você encontrar esse parceiro, tem um parceiro aí na vida, onde tem compatibilidades, onde tem ideais, consciência, propósitos que se identificam, e eu posso viver essa relação, mas depende aqui, ó. Então, E acho que também, Rô, para a gente fechar aqui, a importância de quando a gente termina uma relação, dá um tempo pra gente, né? Pra gente se processar. Não necessariamente a gente vai processar tudo na relação. Acho que o tempo que a gente fica sozinha ou sozinho é muito importante para a gente se recompor, porque geralmente quando a gente sai de uma relação, a gente sai assim, bastante aos pedacinhos, né? Sem brilho, sem energia. A maioria das pessoas sai desse lugar, né? Como é que a gente se restaura na próxima relação? Quanto esse tempo de processo interno sozinha, né? Podendo conviver com você mesmo, com a sua solitude, é muito importante, né? Para a gente se processar, ver, tá bom, o que, que eu realmente quero, onde que eu também não consegui nutrir a relação passada e o que, que eu desejo para uma próxima, para a gente não ficar repetindo também as histórias, né? não é E o sozinho lotando a agenda, que eu vejo muito isso. Né? Ah, então agora eu tô aqui sozinha, vou, né? Só que aí lota a vida de uma forma que não está se dando tempo de pensar. Na verdade, está subindo um monte de mecanismo de defesa para não entrar em contato consigo mesmo. Eu vejo muita gente entre relações lotando as suas agendas. sim. E aí também vai. Tem aqui uma outra ferramenta que separações não é uma ferramenta só para quem está separado e para quem está casado, inclusive. Mas quem terminou o relacionamento, eu vejo colaborar muito, que é o divórcio energético. Nas relações, em qualquer uma delas. Né? Filhos, trabalho, amorosa, os campos vão entrelaçando, os nossos pedacinhos vão mesclando com os pedacinhos da outra pessoa. Né? Por isso que estamos falando de energético. Eu perco um pouco da minha potência, fico interligado com aquilo, sentindo aquilo, vibrando aquilo o tempo todo, né? Então, o divórcio energético, ele é muito potente para esse meu soltar, para eu voltar para mim e conseguir até buscar essa liberdade, Uhum. né? Às vezes, quantas vezes eu vejo que a relação já acabou, mas a pessoa não consegue desligar do ex, da ex, não consegue. Você E faz às um vezes divórcio passar anos, né, energético. preso naquilo. Exato. E aí você faz um divórcio energético, quantas vezes a pessoa chegou para mim e falou, nossa, passou, não fico pensando o tempo todo, consigo caminhar agora, né? E tudo mais. Então, de novo, entendendo que tem o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e tem o nosso energético, está tudo junto misturado. Então, essa ferramenta do divórcio energético ajuda muito e que a gente pode estar sempre realizando, de novo, para uma relação de trabalho, para a relação de pai e mãe e tudo mais, que é o quê? É trazer a sua parte, a sua energia de volta, a sua potência de volta e entregar o que é do outro que também ficou no seu campo. Uhum. Né? E aí, uma clareza de pensamentos, sentimentos e tudo mais. Então, para quem né, tem uma dificuldade, às vezes, de soltar, ou de pelo menos ter uma clareza de pensamentos ali, disso, nossa, ter o que pensamento é muito potente. Saber que existe esse recurso, né, Rô? Que é muito bom. Posso fazer estando casada. Não é sobre me separar do marido, não. Posso estar fazendo casada, que as nossas potências, as nossas energias, sabendo que somos seres individuais. Né? A gente sempre está martelando isso aqui. Não é casou, somos um. Não, não somos um. Somos seres. Ah, é Maravilha. considerar o dono aqui das relações, das almas gêmeas que a gente podia ter. Que bom. Muito bom. Maria, acho melhor você sair daqui com Esclarecedor. uma tempestade, É, a ventania. começou uma super chuva aqui. Eu Ah, acho que já vou ter que sair. vai, Tô com um gatinho aqui fofito no meu oi, colo. a Ele ventania. já tá, tipo, me avisando, Mari, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Vambora. Então eu quero finalizar aqui te agradecendo, Rô. Foi muita informação, muito conhecimento. Espero que as pessoas aproveitem para poder se olhar, né? Eu acho que tudo está na gente, então é tudo sobre a gente.
ter uma pessoa na nossa vida é muito maravilhoso, mas quando a gente está bem, né? Que a gente possa nutrir boas relações. Então, eu acho que você trouxe para a gente nessas duas lives muito conhecimento para a gente poder se observar e se cuidar nas relações, né? Que a gente vem sempre falando sobre isso, como que a gente cuida da relação que a gente está escolhendo viver nesse momento, né? É isso aí. Tá ótimo. Então é isso, amada. Beijo para você, para quem esteve aqui com a gente. Tá na Momô, né? Dá um beijo na Momô. Tá bom, mamãe tá chegando aqui hoje, de São Paulo. Tá Ah, bom, então amada. tá bom. Sexta que vem que a gente volta aí com um novo tema aqui no Virando as Chaves, para a gente entender aí como que a gente cuida das nossas relações. Tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Pronto, Chico.